High Speed Balance, balanceamento em alta velocidade ou simplesmente balanceamento em velocidade nominal. Sim, estou me referindo ao balanceamento de rotor de turbomáquina. Vamos falar um pouquinho disso aí hoje? E para falar sobre esse assunto, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou pegar a estrada para não apenas falar, mas também mostrar para você que acompanha a Turbivap um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Bora lá? Peguei a estrada com destino a Piracicaba, cidade do interior de São Paulo, a uns 130 quilômetros mais ou menos da capital. Eu estou indo para um centro de balanceamento, uma espécie de laboratório que é específico para balanceamentos de rotores dinâmicos. Rotores esses, né, muito aplicados em turbomáquina. Centro de balanceamento esse também, que diga-se de passagem, existem pouquíssimos mundo afora. Aqui no Brasil não chega a 3, com as capacidades desse aqui é o único, inclusive. Já aproveitando aí publicamente para deixar o meu agradecimento aí pela atenção e receptividade, né, do pessoal lá da empresa Vibrodata, os senhores Marra, Eliel, Márcio, bem como toda a equipe, né, que foi muito atenciosa. Mas voltando aqui ao nosso assunto, balanceamento, em princípio, de acordo com as normas vigentes, a ISO ou a API, todo rotor de turbomáquina deve ser balanceado após a fabricação ou reparo. Em geral, os fabricantes e prestadores de serviços, eles realizam balanceamento dinâmico de rotores em baixa rotação. Balanceamento dinâmico de elementos rotativos é um aspecto muito importante na fabricação, né, e reparo de qualquer turbomáquina. Um elemento rotativo que está desequilibrado, ele pode causar grandes dificuldades operacionais durante e após a partida de qualquer equipamento. No nosso caso específico, nós estamos falando de turbomáquinas. Além disso, o desequilíbrio, ou como falamos, né, o desbalanceamento de um rotor de turbina, ele pode causar principalmente danos internos, né, à própria turbina, contato entre peças rotativas estáticas, desgaste de mancais, em casos mais graves, né, danos externos de outros equipamentos e também até, né, de estruturas e instalações, né, incluindo ainda, né, a perda de vidas humanas aí no pior caso. Estudos sobre problemas de vibração excessiva de turbomáquinas associam, né, esses problemas de vibração com aproximadamente 70% dos casos relacionados com o rotor desequilibrado, né, ou desbalanceado. Um rotor desbalanceado acima do limite aceitável, ele pode comprometer a eficiência, reduzir a confiabilidade, aumentar os custos, né, de operação e manutenção do equipamento, por exemplo. Todos os rotores, eles fazem, né, parte de um trem de máquina, seja um gerador, turbina, redutor, compressor, soprador, uma moenda e qualquer outro aí conjunto mecânico. A presença de um desequilíbrio em qualquer um desses rotores aí, ele pode fazer todo o conjunto de máquinas vibrar. E essa vibração induzida, por sua vez, ele pode causar desgastes excessivos nos mancais, buchas, eixos, fusos, engrenagens e até estruturas civis mesmo. As vibrações estabelecidas, elas são tensões, né, alternadas que ressoam desde o equipamento originário, passando pelos suportes, estruturas, fundações, estrutura civil, que pode até mesmo levar ao colapso total. A amplitude da vibração de desbalanceamento, ela é proporcional ao nível de desbalanceamento, e uma mudança na posição angular de desbalanceamento em um rotor, ela resulta em uma mudança de fase na forma de onda de vibração. Logo, né, se a gente pensar em confiabilidade, disponibilidade, lucratividade e eficácia de qualquer unidade de negócio que envolve turbomáquinas, que invariavelmente, né, estão associadas a altas rotações, nós temos que analisar atentamente os detalhes ligados com a rotação e desbalanceamento. E pensando nesse espectro, um rotor bem balanceado ele pode ser considerado uma etapa fundamental no processo de fabricação ou recuperação de turbomáquina. Resumidamente, o desbalanceamento ele é igual à excentricidade. Assim, o desbalanceamento ele ocorre sempre que um rotor ou um componente montado em um rotor ele apresenta um centro de massa, né? Ou seja, o seu centro de gravidade não coincidente com o eixo de rotação do rotor.
Um balanceamento tradicional de qualquer fabricante de turbomáquinas, ele geralmente é realizado em uma balanceadora, né, abaixo de 2.000 RPM, um típico balanceamento dinâmico. Essencialmente, o balanceamento do rotor ele é feito para minimizar as forças de excitação devido ao desequilíbrio de massa residual nas velocidades críticas e nas velocidades normais de operação da turbina em questão. Essa força gira em torno e está em fase com o eixo, o que resulta em vibração chamada a 1 vez RPM. É possível medir o dinamismo dessa força em uma máquina de balanceamento tradicional, em baixa rotação. Na prática, em uma fração da rotação nominal. Para realizar um balanceamento dinâmico típico, os rotores são montados, né, em balanceadoras, máquinas comerciais convencionais aí, para detectar a quantidade e a localização das massas desequilibradas no rotor. Uma balanceadora, em essência, é simplesmente um dispositivo onde nós apoiamos, né, e giramos o rotor apoiado pelos colos de mancais e um conjunto de rolamentos montados em molas. Qualquer desequilíbrio aí ele fará com que o rotor se mova enquanto gira e um sistema incorporado à máquina ele lê e processa essas informações. A máquina ela mede o ângulo de fase e a amplitude desse movimento e calcula o desequilíbrio que deve estar presente para causar aquele dado movimento. As correções apropriadas, então, elas podem ser feitas pelo operador, né, e pode ser por remoção ou adição de massa. O método usado para montar e balancear rotores de turbina, ele pode ser dividido em alguns tipos: estático, progressivo e dinâmico. Como eu disse, grande parte dos rotores eles são balanceados em baixa rotação. A razão disso aí pode ser devido, né, aos custos e tempo envolvido para o processo de balanceamento. Esses balanceamentos em baixa rotação, eles podem, né, até dar uma dinâmica sobre o desequilíbrio do rotor, mas eles são um pouco imprecisos e muitas vezes eles não garantem um desempenho satisfatório do rotor, né, muitas vezes demandando retrabalhos, de intervenção e de reavaliação do balanceamento mesmo após o funcionamento do equipamento. O que, né, eu aposto que você nunca vai querer presenciar. Isso aí ele fica mais evidente em rotores flexíveis para aplicação em turbinas de maior potência, com mais estágios, né, maior massa, grandes distâncias entre centro de mancais e com uma configuração geométrica mais complexa. Com a análise por essa perspectiva, o maior custo envolvido em um processo de balanceamento em alta velocidade, ele deixa de ser claramente um problema em função das garantias, né, de sucesso da operação envolvidos com a partida e funcionamento de uma planta, passando assim a ser considerado um processo de baixo custo em função das diversas vantagens proporcionadas. Para ficar claro as diferenças entre um tipo de balanceamento dinâmico e um balanceamento em alta velocidade, basta a gente comparar, né, os dois procedimentos, observar, né, todas as diferenças nas estruturas de um centro de balanceamento de alta performance, como esse aqui, e toda a complexidade, né, todo o processo envolvido, e comparar com as imagens, né, de uma balanceadora, de um processo de balanceamento em baixa rotação. O processo é infinitamente mais rápido, mais prático, simples, porém, como vimos, né, menos preciso também. O grande problema do balanceamento em baixa rotação é que eles são limitados para algumas configurações estruturais de rotores mais complexos, como eu já acabei de dizer. E aí não tem jeito, né? Para garantir de fato a máxima eficiência e confiabilidade da operação, nós temos que avaliar as condições de desequilíbrio desses itens aí por aspectos, né, mais sofisticados, levando em conta muito outros indicadores. Na verdade, um conjunto de variáveis e análise de dados. Esse é o principal diferencial de um balanceamento em alta velocidade, também chamado de balanceamento em velocidade nominal ou ainda de high speed balance. Nesse tipo de balanceamento aí, é possível simular mais precisamente todas as dinâmicas de como o rotor lhe responderá na prática durante a sua operação. Antes de falar mais profundamente sobre o high speed balance, vamos primeiro entender, né, um pouquinho sobre o conceito e a classificação de conceitos de rotores. Basicamente, todo rotor tem uma deformação típica da sua forma geométrica em função da sua velocidade de rotação. Se essa deformação do rotor ela é desprezível na faixa de rotação de operação, ele é chamado de rotor rígido. Tecnicamente, esse rotor tem uma frequência de vibração antes da rotação nominal da turbina. Nesse caso, o desbalanceamento de massa ele pode ser corrigido em dois planos. Por outro lado,
se o rotor se deformar sensivelmente em alguma rotação na faixa de operação, ele é chamado, né, e considerado um rotor flexível. Tecnicamente, nesse caso, ele tem mais de uma frequência de vibração antes de chegar na rotação nominal da turbina. Nós não podemos determinar a qual destas categorias o rotor pertence, considerando apenas as suas dimensões. Mas é bastante comum que os rotores rígidos eles sejam, né, de turbinas de simples estágios, enquanto que os rotores flexíveis eles são mais comuns em turbinas de múltiplos estágios. É importante saber que todo rotor ele possui uma velocidade crítica. Em rotodinâmica, as velocidades de rotação que produzem resposta de ressonância devido a essa excentricidade de massa são chamadas de velocidades críticas. Rotores flexíveis eles podem apresentar até 3 velocidades críticas aí, chamadas apenas de primeira, segunda e terceira crítica. Uma velocidade crítica próxima da velocidade operacional, ele pode ser resultado de algum projeto falho, erro de instalação, problemas no rotor ou até fixação da turbina. Isso aí é extremamente perigoso. A deformação de um rotor ela torna-se mais alta próxima da sua velocidade crítica. Portanto, a faixa de classificação da velocidade relativa a essa velocidade crítica aí, ela determina se o rotor é rígido ou flexível. Ao contrário dos rotores rígidos, os rotores flexíveis, eles devem ser balanceados em estágios começando com velocidades mais baixas e trabalhando lentamente até a velocidade operacional. Para rotores de turbinas de simples estágios, com pequenas distâncias entre centros de mancais e pequenas massas, como eu já disse, né, pode até ser suficiente um balanceamento em baixa rotação. Já para outros casos mais sofisticados de rotores, né, o ideal seria mesmo optar pelo balanceamento em alta rotação. Via de regra, o ideal seria de fato balancear todos os rotores em alta velocidade. Isso aí com certeza dá maior garantia, né, e maior confiabilidade no processo, mas também incorrem custos e prazos mais elevados. A norma API 612-687, ela não obriga, mas recomenda alguns casos onde os rotores deveriam ser balanceados em alta velocidade. Em rotores que exibem alta vibração à medida que passa pela sua velocidade crítica, rotores que aceleram lentamente através dos seus pontos críticos de velocidade, rotores que operam perto de alguma velocidade crítica, os rotores que são sensíveis ao desbalanceamento, rotores para equipamentos e serviços extremamente críticos, rotores para aplicações em processos e destino para locais inacessíveis, como instalações, plantas offshore, rotores, né, muito longos e flexíveis, locais onde um rotor crítico ele não pode ser corretamente armazenado antes da sua instalação. Então, são alguns desses casos aí que a API recomenda. Nesse tipo de balanceamento em alta rotação, é possível simular de fato as condições reais e ideais mais próximas possíveis às condições de trabalho da turbina. Como, por exemplo, né, fixando o rotor em mancais, né, pedestais mais robustos, iguais ou muito parecidos com os quais o rotor será sustentado na prática, né, dentro do equipamento, e elevar sua rotação de teste até a operação nominal mesmo de operação. Inclusive, isso aí é feito em um bunker, que é uma espécie de uma sala blindada a vácuo, para garantir as condições ideais de simulação de operação do rotor, afastando, né, ou amenizando diversas influências externas. Então esse aqui é o bunker de teste, tá tudo lá embaixo, depois eu vou mostrar lá por baixo, a estrutura toda, né, os pedestais aqui, essa tampa aqui ela suspende, ela eleva, né, ali nós temos a talha, ponte rolante, e lá embaixo a gente desce o rotor até lá embaixo, na bancada, né, e para fazer os testes. Então isso aqui, essa tampa abre, depois a gente faz aqui a aplicação do vácuo, né, extrai toda a atmosfera lá de dentro.
aqui, como você pode ver, aqui é o piso inferior, como se fosse um fosso, né? E é aqui que a magia acontece. Aqui que está o bunker, onde está a bancada, né? Os pedestais, enfim. Aqui é onde que se aplica mesmo o vácuo, dentro dessa sala aí, com essa porta aqui. E esse aqui é a parte do acionamento para fazer, né, os testes de fato, para dar o giro no rotor, né? Então aqui a gente está fazendo um trabalho um pouquinho do inverso do que acontece na prática lá no campo, né? Aqui a turbina, né, o rotor está simulando aqui, ela está sendo acionada, tá? Por esse motor elétrico aqui. Aqui nós temos aqui um motor, estou com uma colinha aqui. Esse motor aqui atrás de mim é um motor de 1.200 cavalos, tá? A rotação de teste que ele consegue aqui é até 17.000 RPM e as dimensões do rotor é 3.800 milímetros de diâmetro e no comprimento 8 metros entre centro de mancais. Eles me disseram aqui que dá para fazer a ampliação aqui, vai aumentar um pouco mais essas capacidades aí, tá? Então aqui é basicamente o motor, né? Aqui ele está aumentando a rotação ali, né? Ao contrário do que acontece um pouco na prática, né? E aí o motor está sendo acionado por esse motor elétrico. Grandinho até, né? Aqui a sala, né? Toda, o bunker, né? Aquela parte de cima lá já é aquela parte superior onde eu havia mostrado há pouco. A gente está fazendo aqui mais um teste, tá criando um vácuo aqui novamente. Então a salinha bem completinha, né? Projetinho bem simulando mesmo. Bomba de vácuo, painéis elétricos. Para atingir as condições ideais, para se fazer todas as análises aí, os indicadores, lá dentro tem todos os sensores, os pedestais, monitoramento então de temperatura de mancais, lado acoplado, lado oposto ao acoplado, os sensores de vibração, né? Tudo mais. Assim que a gente fizer mais rodar esse teste aqui, eu vou mostrar lá por dentro um pouquinho mais de detalhes, beleza? Esse aqui é o interior do bunker. O motor está sendo acionado por aqui. São os pedestais. Esse motor aqui é um motor de 1.500 kg. Esse que acabou de testar. Então aqui a tampa, né, o sistema de hidráulico dele. Faz a abertura dessa tampa inteira aqui para poder fazer os ensaios aí, os testes. Todo o sistema de lubrificação, sistema hidráulico, simulando realmente aí o máximo possível a realidade da condição da máquina. Mais ou menos uns 1.000 RPM agora nesse momento aqui. Sabia que lá em cima a gente estava chegando a 8.000. É isso aí. Aqui dá um outro panorama, né? Uma outra visão, igual vocês têm aí no campo, na termoelétrica aí, é um painel de controle mesmo, simulando as mesmas condições. A multiplicadora lá embaixo que eu mostrei agora há pouco, as condições, ó, dos mancais, temperatura. Lá tá com 20 milibar o bunker. E aí as condições vão sendo alteradas. Então é realmente mesmo uma simulação do caso prático aí. Agora, depois de um tempo que a sala ficou lá criando vácuo, né, ele ficou estabelecendo um tempo mínimo de giro em baixa rotação. A rotação está sendo elevada agora. O pessoal me explicou isso aí anteriormente. 3.000 RPM o motor. E aí tem alguns indicadores aqui. Esse aqui já é a... Esse é deslocamento. Deslocamento, né? Esse é o acoplado direito. Acoplado esquerdo. E aí ele vai dando as
loa direito e loa esquerdo. As amplitudes, é isso? Isso. O pessoal tá me explicando E a aqui. fase aqui embaixo. Aqui as fases, né, que são as posições, é isso? Então, a partir do momento que vai subindo a rotação, né, esse visual aí, essas imagens vão refletindo o corpo físico lá, o rotor mesmo. Quanto mais rotação, né, as amplitudes vão sendo alteradas. Aqui são as temperaturas dos mancais. Rotação. A rotação. Aqui nós já estamos com 4.300 RPM. Posição radial. Aqui são as posições radiais. Aqui mostra, eles me mostraram anteriormente, essa linha verde aqui, ela já simula o afastamento do rotor, né, em relação ao mancal. Então aqui ele já está subindo, né? O rotor já está naquela função hidrodinâmica lá, que às vezes eu já tenho alguns conteúdos aí falando sobre isso aí. Os dois mancais. Quase 5.000 RPM. Até quanto que a gente está indo agora? 8.500. Nós vamos até 8.500 ali para fazer uma checagem aí das condições após algumas alterações que eles fizeram aqui. Que a velocidade crítica aqui fornecida era 4.700. No entanto, se for só analisando aqui, ó, não é nem possível a gente chegar a essa conclusão. Chegando a 7.800. Então ali numa rotação mais baixa, ele oscilou, né, aqui no 4.000, mais do que, por exemplo, aqui a 5.000. Segundo a mesma API 612, a menos que especificado de outra forma, os critérios de aceitação para balanceamento em alta velocidade, ele recomenda, né, para rotações acima de 3.000 RPM, não deve exceder a fórmula de 7.400 dividido por N, né, onde N é a rotação nominal do equipamento. Para todas as rotações inferiores a 3.000 RPM, não deve exceder 2,5 milímetros por segundo. Esse desequilíbrio residual ele deve estar em todas as velocidades, incluindo qualquer velocidade crítica. Existem duas convenções gerais, né, para definir uma quantidade de desbalanceamento para qualquer componente, ou um eixo, um rotor, incluindo a excentricidade e a magnitude do desbalanceamento. Após o balanceamento em alta velocidade, o rotor ele deve ser marcado, né, como feito um balanceamento em high speed balance, velocidade nominal. Um rotor não deve ser balanceado em baixa velocidade após ter sido balanceado em velocidade, né, nominal ou alta velocidade. Sobre balanceamento de rotores de turbinas, assim como sobre vibração, existem diversas normas que tratam do assunto, com várias abordagens diferentes, né? Acabei até de mencionar uma aqui. Eu vou destacar outra bastante comum, a norma ISO 20816. Ela diz, né, que todo rotor de turbina deve ser balanceado em fábrica antes de ser enviado ao local para instalação. Apesar do balanceamento de fábrica, os rotores eles podem exigir balanceamento adicional no campo, devido a erros causados na montagem do rotor, né, erros de armazenamento ou qualquer outro desvio aí do rotor. Já a norma ISO 1940, ela usa o termo excentricidade de balanceamento ou desbalanceamento residual máximo permitido. É detalhado e definido pela quantidade de desbalanceamento presente dividido pela massa do rotor. Os desbalanceamentos residuais máximos permitidos, segundo essa mesma norma ISO 1940, ele varia dependendo da classe da máquina a ser balanceada. Níveis comuns são o grau G6,3, tipo para bombas e ventiladores, e o grau G2,5, que quer dizer, né, que a vibração máxima residual aceitável é 2,5 milímetros por segundo.
Esse G2000 é muito usado para turbinas a vapor. O G1.0 tem sido bastante usado em rotores, né, para aplicação em turbinas, como forma de melhorar a performance e evitar problemas de desequilíbrios e vibração. A norma e os parâmetros de limites aceitáveis de desbalanceamento de rotores é definida e orientada por cada fabricante. O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado um pouco dessa dinâmica diferente. Ver se começa a fazer um pouco mais de coisa externa, né? Coisa no campo. Então, se você tem ideias, sugestões, aí entre em contato com a gente aí pra gente poder gerar conteúdo mais impactante. Beleza? O assunto de hoje é isso. Deixe seu comentário, deixa um like, dislike, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda a gente aí a chegar em mais pessoas. Obrigado pela atenção e participação, um abraço e até a próxima. Fui!